Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Coreano Básico 2, nossa aula 11. Hoje vamos ver os conectores e, mais especificamente, os conectores AO, RESSO e IRASO. Vamos lá, então. Primeiramente, eu coloquei aqui em relação ao vocabulário e com partes mais em relação aos sinônimos. E na língua coreana, as palavras, elas geralmente possuem duas origens. Ou elas são palavras coreanas nativas, que foram criadas para a língua coreana, ou elas têm uma origem sino-coreana, né? Uma origem chinesa, dos caracteres chineses. E em coreano, né? Como que eu falo em coreano? Palavras coreanas nativas. Se chamam guyuo, guyuo. E as palavras sino-coreanas são hanjao, hanjao. Isso porque é bom reparar que temos o, koyuo. O vai sempre se referir à língua, né? Temos o língua coreana, 한국어, língua inglesa, yono. E aqui hanjao também, né? Língua sino-coreana. Então, os sinônimos sempre vão ser uma palavra de origem coreana, uma palavra de origem chinesa. Eu separei para vocês seis pares de palavras. E o primeiro é a palavra país, que em coreano nativo se chama nara. Geralmente as palavras coreanas nativas são as que vocês devem conhecer, eu acho. E também são as que são mais usadas. Só que as duas podem aparecer no dia a dia. Só que geralmente as coreanas nativas são mais comuns. Mas é sempre bom conhecer as duas, porque assim a gente pode ter um vocabulário mais diversificado, né? Então, nara para coreano nativo e 국가 para sino-coreano. Nara e 국가. A segunda é céu, mas com sentido de paraíso, um sentido mais religioso. A coreano nativo temos 하늘 나라, lendo mais rápido, 하늘나라, 하늘나라. Lembra que quando temos o rir aqui e o nian aqui, há essa junção que com som de 하늘나라, som de meio de L assim, 하늘나라. E aqui analisando a palavra, 하늘 é céu, né? Nara é país. Então, basicamente, país do céu. No caso, paraíso. E nas palavras sino-coreanas temos Jungkook. Não é Jungkook do BTS, não. Jungkook. É outra palavra. É parecido, mas não é. Ambas são, né? Céu de paraíso. Terceira palavra, comprar. Palavras coreanas nativas, sada. Acho que essa, né, todo mundo deve conhecer. Sada. E em sino-coreana temos 구입다, 구입다. E temos duas palavras para isso. 구입다 e 구매다. 구매하다, perdão. 구입다 e 구매하다. 구입 significa compra, compra. E hada, aqui é interessante porque essa palavra, na verdade, é uma junção tanto de origem coreana quanto de origem sino-coreana, porque 구입 é compra, que vem de caracteres chineses, mas hada é fazer e tem uma origem coreana. Então, juntando os dois, né, temos a sino-coreana. Então, seria basicamente fazer compras, né? Comprar. E o mesmo para gumerhada.
Kume tem um sentido de compra também, ou de compre, de origem chinesa. E hada, como eu disse, de origem coreana, é fazer. Então, fazer compras. Temos as 3 opções para usar. Quarta palavra é descer de um meio de transporte. Para isso, em coreano nativo, utilizamos nerida. Por exemplo, quando eu vou descer do carro, descer do ônibus, é nerida. Já na sino-coreana, temos a palavra hachahada. Hachahada. Analisando aqui a palavra em si, o ha de um caractere chinês que significa ir para baixo ou descer. Cha vem de um caractere chinês que significa carro ou transporte. Então, né, juntando isso, vira descer. Então, temos nerida e hachahada. Quinta palavrinha é cliente. Nas palavras coreanas nativas, temos son, e em ensino coreano temos gukek, gukek, gukek. Só que, na maioria das vezes, né, essas palavras, ou essa palavra em específico, cliente, vem acompanhado do pronome de tratamento, ni, né? Quando eu quero demonstrar respeito ao cliente, né, seria basicamente um prezado cliente. Então, sonnim ou gukeknim. As duas são bastante utilizadas, tanto o sonnim quanto gukeknim estão bastante utilizadas no dia a dia. E a última seria pai e mãe. Em palavras coreanas nativas temos apojiwa omoni. Apoji é pai, wa e omoni, mãe. Pai e mãe. Mas em ensino coreano temos pumo. Só pumo. Quando eu quero me referir aos meus pais, né, uso pumo. E pu vem de origem chinesa, que significa pai, né, um caractere chinês. E mo é mãe. Então, basicamente, bem mais simples, né, do que essa aqui. Mas você pode usar os dois. Pulmonim também, né? Pulmonim, acrescentando o nim, que é o tratamento que a gente usou também na slide passado. Então, basicamente foi esses que eu trouxe para vocês. Existem outros. Posso trazer mais, se vocês quiserem. Mas é sempre legal saber que existem sinônimos para várias palavras. Agora sim, entrando no nosso assunto da aula de hoje. A terminação conjuntiva a ó só é utilizada para conectar duas orações, na qual a primeira é a causa, motivo, né, do que é descrito na segunda, que a primeira, no caso, seria o motivo, e a segunda frase, a consequência, o efeito dessa primeira frase. Ela pode ser comparada às conjunções do português, por isso, logo, etc. Então, temos aqui o primeiro, a só, que é usada para conjugar verbos e adjetivos cuja vogal do último bloco da raiz é a ou o. Isso aqui, né, já sabemos, porque para aprender verbos tínhamos que aprender isso, conjugar verbos no caso, então vai ser o mesmo esquema, né, para conjugar os verbos. Vou usar a só quando o último bloco da raiz for a ou terminar em a ou o. Vamos ver aqui no exemplo. 살아서 한국어를 잘해요. Moro na Coreia do Sul, por isso falo bem coreano.
Aqui foi utilizado o verbo sardar, de morar. E na raiz do verbo sar, temos o a aqui. Então vamos usar a só. De novo então. 한국에 살아서 한국어를 잘해요. Coreia do Sul, 한국에 살아서, por isso, 한국어를 잘해요. Falo bem coreano. Reparem, né, que a primeira frase é o motivo e a segunda frase é a consequência. Efeito, né? Qual é o efeito de morar qual é o efeito de morar na Coreia do Sul? É falar bem coreano. Próximo exemplo. 도서관에 학생이 많아서 너무 시끄러워요. 도서관에 학생이 많아서 너무 시끄러워요. Há muitos estudantes na biblioteca, por isso está barulhento demais. 도서관에, na biblioteca, 학생이 많아서, estudantes. Há muitos estudantes. Por isso, 너무, muito, 시끄러워요. Barulhento. Muito barulhento. Barulhento demais. Aqui usamos o manada. Termina em a, né? Então, a só. Bem tranquilo, né? Agora temos o só, que é usada para verbos e adjetivos cuja vogal do último logo da raiz não é a ou o. Ou seja, todo o resto. Assim como, né, vimos lá nos conjugar os verbos. Então não vou muito entrar nessa parte. Já que é a mesma coisa, né? Já vimos, então não iremos focar nisso. Primeiro exemplo. 시간이 없어서 이야기를 못해요. Não tenho tempo, logo não posso conversar. 시간, tempo. 시간이 없어서. Não tenho tempo, logo. 이야기를 못해요. 이야기, conversa, história. 못해요, não posso. Então, não tenho tempo, logo não posso conversar. 날씨가 너무 더워서 물 많이 마셔요. O tempo está muito quente. 날씨가, tempo. Repara que 시간 é tempo de relógio, de tempo. E 날씨 é tempo de clima. Tempo de relógio. Ai, ai. enfim, 날씨가 너무 더워서 물을 많이 마셔요. O tempo está muito quente. 날씨가 너무 더워서. Por isso, 물, água, 물을 많이 마셔요. Bebo muita água. Terceiro exemplo. 너무 많이 먹어서 배가 정말 아파요. Muito, demais. Comi. 먹었어, 먹다. ainda 먹다, né? 먹었어. 배가, 배의 barriga. 정말 아파요. Está doendo muito, está realmente doendo. Comi muito, por isso a barriga está realmente doendo. É isso. O verbo radar, quando conjugado com a terminação a ou só, resulta em ressó, sendo isso aplicável a todos os verbos e adjetivos derivados de radar. Ou seja, né, alguns têm. Lembra, né, que tem uns verbos e adjetivos que terminam em radar. Então, quando eles forem conjugados com essa gramática, eles viram ressó. Vamos ver aqui no exemplo. 공부를 열심히 해서 한국어를 잘해요. Estudo com dedicação, logo falo bem coreano. 공부를 열심히, estudo com dedicação, né? 공부, estudo. 공부를 열심히,
열심히 especificar, 열심히 하다, 열심히 해서 한국어를 잘해요. Logo, falo bem coreano. 잘해요. Uma coisinha que eu aprendi, que foi boa, não sei se você já sabe, mas 잘해요, né, utilizamos também para falar que falamos alguma coisa, né. Aqui não precisamos usar o verbo falar. A gente pode utilizar o verbo fazer, que tem, em coreano, vai ter o sentido de falar também. Então, 잘해요, falo bem, ou faço bem. 마리아 씨는 아주 똑똑해서 한국어를 빨리 배워요. Maria é bastante inteligente, por isso aprende coreano rápido. Maria 씨는, Maria, 아주 똑똑해서. É o adjetivo 똑똑하다, que é ser inteligente. Então, Maria é muito inteligente, logo por isso, 한국어를 빨리 배워요. Ela aprende coreano rápido. De boa, né? Para o caso em que a conexão de causa é feita sobre um substantivo, a esse deve ser adicionado a terminação conjuntiva iração, a depender da presença ou ausência de latim. Então, se for substantivo, vai ser iração ou iração. Vamos ver aqui. O que a gente viu até agora foi com verbos e adjetivos, agora é com substantivo. Mesmo esquema das outras gramáticas, basicamente. Então, o exemplo aqui, 주말이라서 한국에 안 가요. É final de semana, logo não vou à escola. 주말, final de semana. 이라서, 주말이라서 학교에 안 가요. Logo não vou à escola. 시험 기간이라서 도서관에 학생이 많아요. É período de provas, por isso há muitos estudantes na biblioteca. 시험 prova, 기간이라서 período de prova. 도서관에 biblioteca, na biblioteca, 학생이 많아요. Muitos estudantes. Então é isso. Quando for substantivo, né? 주말, 기간, utilizamos o iração. Se termina em batinho, tá? Agora, quando for substantivo e não terminar em batim, ou seja, terminar em vogal, utilizamos o iração. Vamos ver no exemplo. 동생은 아이라서 아직 잘 못 읽어요. Meu irmão mais novo é criança, por isso ainda não lê bem. 동생, irmã ou irmão mais novo. Aí, criança, né? 아직, ainda não. 잘 못 읽어요. Bem, não lê bem. Ainda não lê bem. Meu irmão mais novo é criança, por isso ainda não lê bem. Segundo exemplo. 엄마는 요리사라서 요리를 정말 잘해요. Minha mãe é cozinheira, por isso cozinha realmente bem. 엄마 요리사라서 요리를 정말 잘해서. Bem tranquilo. Agora aqui um outro papel desse conector, né, que vimos que além de indicar causa, ele também é usado para situações em que duas ações ocorrem em uma sequência definida, na qual a segunda ação depende da primeira para ocorrer. Então, caso eu tenha essa situação, eu posso pensar numa tradução que se ligue a então, né, que signifique então. Veja aqui nos exemplos. 학교에 가서 친구를 만나요. 친구를 만나요. Vou para a escola e então encontro meu amigo. Né? A segunda ação depende da primeira. Depende da primeira para ocorrer e também tem uma sequência lógica.
Só posso encontrar um amigo se eu for para a escola. Então, temos esse sentido de então, de sequência. 점심을 만들어서 먹어요. Preparo o almoço e então como. 가게에 들어가서 옷을 사요. Entro na loja e então compro roupas. Temos uma sequência e uma segunda ação que depende da primeira. Então temos também esse sentido de e então. Agora só que um cuidado quando envolve conjugação de tempo, sendo passado, futuro. Eu acho que ainda não vimos o passado, mas aqui é só para demonstrar. Não há necessidade de se conjugar o verbo adjetivo da primeira oração quanto ao tempo verbal. Vamos ver aqui nesses exemplos. Entender isso melhor. 한국에 살아서 한국 친구가 많아요. Moro na Coreia do Sul, 한국 살아서. Por isso, 한국 친구가 많아요. Por isso tenho muitos amigos coreanos. Ok, né? Tudo certo. Mas aí, essa frase também pode ter esse outro sentido. 한국에 살아서 한국 친구가 많아요. Morei na Coreia do Sul, por isso tenho muitos amigos coreanos. Em português, eu tenho que mudar o verbo, né? Moro, morei. E em coreano aqui, não posso mudar o verbo principal. Não posso aplicar aqui nesse verbo que está sendo conjugado com a gramática. Não posso colocar duas gramáticas nele, por exemplo, né? Já tenho aqui a só. Não posso botar mais aqui um futuro ou um passado. Estaria errado. Então, por isso que essa frase pode entender que tem dois sentidos, moro ou morei. Mas, caso eu queira reforçar que a frase se encontra no passado, né? Quero reforçar que eu morei, que eu tinha. Então, eu vou colocar a conjugação do futuro ou do presente no segundo verbo, não no primeiro. No primeiro eu não posso. Nesse eu não posso. Só no segundo. 한국에 살아서 한국 친구가 만났어요. Morei na Coreia do Sul, por isso tinha muitos amigos coreanos. Entenderam? Reforçando, não posso alterar o tempo verbal do primeiro verbo que está sendo conjugado com os conectores somente do segundo. Aqui seria o nosso áudio. Acho que eu posso passar mesmo assim para vocês. Aí vocês tentam adivinhar, tentam prestar atenção no áudio, aí na gravação e tal, em casa. Então é isso. Deixa eu botar aqui então. Nosso momento aqui. 12과 태권도 도장에 같이 가자. 엄마, 수영을 배우고 싶지 않아요. 왜? 수영이 재미없어? 재미있지만 추워서 싫어요. 그래. 그럼 태권도는 어때? 좋아요. 토마스도 태권도를 배우고 있어요. 그럼 내일 태권도 도장에 같이 가자. Pronto, eu vou rodar de novo para vocês. (12과) 태권도 도장에 같이 가자. 엄마, 수영을 배우고 싶지 않아요. 왜? 수영이 재미없어?
재미있지만 추워서 싫어요. 그래. 그럼 태권도는 어때? 좋아요. 토마스도 태권도를 배우고 있어요. 그럼 내일 태권도 도장에 같이 가자. E aí, o que acharam? Vamos ver se vocês conseguiram entender a ideia do texto. Aqui está o texto. Vamos ouvir agora com o áudio. (12과) 태권도 도장에 같이 가자. 엄마, 수영을 배우고 싶지 않아요. 왜? 수영이 재미없어? 재미있지만 추워서 싫어요. 그래. 그럼 태권도는 어때? 좋아요. 토마스도 태권도를 배우고 있어요. 그럼 내일 태권도 도장에 같이 가자. Vamos lá então. Miso fala: Oma, 수영을 배우고 싶지 않아요. Mãe, não quero aprender natação. 수영을 nadar ou natação. 배우고 aprender. 배우고 싶 quero aprender. Só que no caso o 싶 está ligado ao 지 않아요, que é uma forma de dizer não, além da que a gente já aprendeu. Não vimos ainda, mas vamos ver. então, 수영을 배우고 싶지 않아요. A mãe fala: ué, por quê? 수영이 재미없어? Por quê? A natação não é divertido? Aí ele fala: 재미있지만 좋아서 싫어요. Ele fala: é divertido. 재미있지만, mas como está frio, 추워서 não quero ir. 싫어요. O 싫어요, na verdade, é odiar, não gostar. Só que às vezes os coreanos usam pra quando não querem fazer algo. Então aqui tem esse contexto também. A mãe responde: 그래? sério? 그럼 태권도는 어때? Então, o que acha do taekwondo? Aí o Missun responde: 좋아요. bom, gosto. é bom. 토마스도 태권도를 배우고 있어요. também, 토마스도 também 태권도를 está aprendendo taekwondo. 배우고, aprendendo, está aprendendo, 배우고 있어요. Isso aqui seria o gerúndio, né? Está aprendendo. Já vimos isso também. Responde: 그럼 내일 태권도 도장에 같이 가자. Então, amanhã, neir, vamos junto à arena do taekwondo. Algo assim, 도장. Esqueci o nome lá do que falam, se é dojo, algo assim. Mas essa é a ideia do texto. E aí, conseguiram? Se tiver alguma dúvida, me falem lá no chat do Discord. E por hoje era isso. Nos vemos na próxima aula. Gravada, eu acho. Então, tchau, tchau. 안녕.